Salve, salve, galera. Beleza? É, bom, estamos aqui novamente, né, no GeoGebra, e eu estava estudando o Caderno do Aluno do Estado de São Paulo, o volume 2 do ano de 2020, da segunda série do ensino médio. E ao estudar esse caderno, eu me deparei lá com duas atividades, a atividade de número 9 e a atividade de número 10. E essas duas atividades, elas tratam de figuras geométricas, né? Eu vou fazer mais ou menos aqui no GeoGebra. Então eu vou ter aqui uma figura, só para vocês terem uma ideia, né? E para ver o que eu quis representar, né? Então ele deu, por exemplo, essa figura aqui. E aí ele dá uma outra figura aqui. E aí o que ele quer saber? Por exemplo, com essa figura eu consigo determinar uma matriz, certo? Como eu tenho três pontos, né? Um triângulo, eu tenho três pontos. E o que aconteceu dessa figura para essa daqui? Houve uma translação. Essa figura foi transladada para lá, certo? E aí o que vai acontecer neste caso aí? A gente vai ter uma soma de matriz, né? Essa translação, o percurso da figura dessa posição para essa, vou ter que adicionar uma matriz de acordo com as coordenadas do eixo x e as coordenadas do eixo y. Então, pensando nesses dois problemas, né, nessas duas atividades, eu elaborei um probleminha aqui também, de forma bem simples, né, mas um pouco mais dinâmica. E com ele a gente consegue ver mais ou menos assim como que funciona de verdade aí esse processo de translação, certo? E eu vi também como uma aplicação da parte de matrizes, né? A geometria analítica e um pouco com a álgebra linear. Então vamos ao problema, né? Então o problema diz o seguinte, ó, o ponto A é o ponto de partida. Ao observarmos as coordenadas dos pontos A, B e C, respectivamente, podemos descrever uma matriz como segue. Então esse respectivamente significa que tem que respeitar a ordem, né? Então a gente tem que respeitar a ordem lá dos pontos A, B e C. Então aqui primeiramente nós temos o ponto A, depois o ponto B e por último o ponto C. Aqui vamos ter as coordenadas do eixo x e aqui as coordenadas do eixo y. Então vamos pegar aqui os pontos. Ó, aqui eu tenho o ponto A, menos 3 para x e menos 3 para y. Olha aqui a nossa matriz. Ponto B, menos 5 para x e menos 3 para y. Então nós temos aqui. E o ponto C, menos 3 para x e menos 2 para y. Ocorre aqui. E a pergunta do problema, né, é a seguinte, ó, qual será a matriz determinada pelos pontos A, B e C, respectivamente, quando o carrinho chegar no ponto de chegada? Faltou um ponto de interrogação aqui, mas já vou pôr agora, ó, o ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Coloquei entre parênteses aqui, né, ponto A. Por que eu coloquei o ponto A entre parênteses? Eu quero saber quando o ponto A ele chegar aqui no ponto de chegada. Essa é a ideia do problema. Aqui eu descrevi uma matriz com as coordenadas, né? Mas aqui está os pares ordenados referente aos pontos. E eu quero que vocês observem o seguinte. Como que eu vou resolver isso? Eu vou resolver assim da forma mais, como fala, mais didática assim, né? Eu vou começar aqui, eu vou fazer um segmento. Então, primeiramente, o nosso carrinho ele vai andar no eixo horizontal, né? E depois ele vai andar na vertical. Beleza? Então, primeiramente, ó, ele vai percorrer a horizontal e depois a vertical. E aí a gente vai discutindo aí no decorrer do percurso do nosso carrinho.
Então, vou colocar aqui para mostrar a animação do nosso carrinho. Então, digamos que ele vai sair daqui, né? E ele vai chegar lá no ponto E, ó. Chegou aqui no ponto E, andando em linha reta. Então, chegando aqui no ponto E, ele saiu de -3 e andou até 7. De -3 até 7, ele vai percorrer quantas unidades? Ele vai percorrer 10 unidades sobre o eixo X. Então, vou colocar aqui, 10 unidades. No ponto A, 10 unidades. No ponto B, e 10 unidades no ponto C. Lembrando que aqui é o eixo X. Agora vamos ver o eixo Y. O eixo Y ele vai subir. Então vamos lá. Pôr o nosso carrinho para andar. Então ele pegou aqui, ó, e vai começar a subir. Então ele vai sair de -3 e vai andar até o 6. De -3 até 6 ele vai percorrer um total de 9 unidades. Então tem aqui, ó, 9, 9, 9. Beleza. Observe o que, ó, aqui é o percurso que o carrinho fez, né? Conforme o carrinho ele foi movimentando, essas coordenadas aqui elas foram mudando, certo? E chegou neste resultado aqui, ó. 7 para x, 6 para y. Olha o ponto A, 7 para x e 6 para y. Ponto B, 5 para x e 6 para y. Olha só. E o ponto C, 7 para x, 7 para y. Olha que beleza. Mas como que a gente chegou neste resultado, né? Que continha a gente fez aí? Qual foi o macete utilizado? Foi esse daqui, ó. Essa daqui, vamos chamar ela de matriz de percurso, né? Essa daqui vai ser a nossa matriz inicial e essa daqui vai ser a nossa matriz resultante. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a matriz inicial e somei com a matriz de percurso e cheguei na matriz resultante, beleza? Isso em geometria analítica a gente vai chamar isso de soma de vetores, né? Então vamos lá, -3 com mais 10 dá 7, -3 com mais 9 vai dar 6, ó, o ponto A, beleza. Fazendo, continuando, né? -5 com mais 10, 5. 9 com -3, 6. Então aqui o ponto B, beleza. -3 com mais 10, 7. E -2 com mais 9, 7. Olha aqui, essa aqui é a nossa matriz resultante, então. Beleza? Essa é a ideia. Isso daqui acontece também, essa ideia, né, acontece bastante na parte de programação de jogos, né? Ocorre uma transformação linear quando a gente tem lá, por exemplo, um carrinho que ele vai se movimentando e tal. Só para continuar aí a parte dinâmica, observe que quando eu vou mudando o carrinho, essa matriz ela vai mudando as ordenadas aqui, ó. As coordenadas, né? Ó, ela vai mudando aí as matrizes, vai mudando os valores, até vamos retornar lá no ponto A. Lembrando que aqui também eu deixei uma limitação, né? Ó. Aqui ela não passa do 5, do -5 no caso, né? Para cima ela vai até o 10 e para frente ela vai até o 10, ela não passa do 10. Chegou no 10 ela para, que esse foi o limite que eu estabeleci. Olha só que legal, aqui está todo o percurso do nosso veículo. Beleza, galera? Isso daí. Um abraço e até a próxima.